Escrituras, vamos a elas. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Uma frase, um poema que é muito conhecido até os dias de hoje, que diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar. Eu quero trazer à memória o que me pode dar. Hoje, nessa noite, iniciamos essa mensagem dizendo o seguinte: nós não sabemos a situação que você vive, os desafios mentais, emocionais e espirituais que você está vivendo, mas Jesus é aquilo que aquilo que precisamos lembrar sempre, porque ao lembrar dele, das promessas dele, do que ele fez por nós, nós começamos a ter esperança. E esperança na nossa vida terrena, sabe, no teu dinheiro, no teu status, em quantos seguidores você tem, na tua popularidade, se você tem casa própria, todas essas coisas podem ser válidas, mas nada disso promove a esperança que o nosso autor, Jesus, o autor da nossa fé, promove. Então aqui, no contexto, é importante passar para vocês, o povo de Israel estava num contexto, queridos, que eu te garanto, que mesmo sem saber quem vocês são profundamente, eu te garanto que o contexto deles era muito pior que o seu. Eles estavam sob o exílio babilônico, eles estavam derrotados, humilhados, estavam se tornando escravos. Esse autor de Lamentações, Jeremias, Lamentações foi escrito numa estrutura poética, e aqui essa frase é uma frase brutal. Brutal por quê, pastor? Porque o contexto era o pior possível. Eram homens que estavam caminhando ao exílio, com os muros derrotados, líderes caídos. Eles estavam debaixo de uma humilhação, sendo apoderados e dominados pela Babilônia. Um povo que tinha tanta promessa, de repente eles se veem debaixo de um domínio babilônico, e agora eles estão fazendo uma peregrinação por volta de 900 quilômetros, andando 900 quilômetros como escravos. É como se nós saíssemos do Rio de Janeiro e começássemos aí uma caminhada até Curitiba, mais ou menos. Só que não é a caminhada daquele filme Forrest Gump, né? Tom Hanks querendo bater um recorde. Não é uma caminhada para você ficar mais fitness ou para você entrar no Guinness. Era uma caminhada debaixo de uma opressão. Você agora virou um escravo. Então imagina toda a estrutura emocional, todo o afronte que eles estão passando, sabe? A humilhação. Ainda assim estão tendo que fazer essa caminhada. E aí esse verso surge. Por isso é importante você saber o contexto da palavra de Deus. Por que o autor escreve o que ele escreveu? Para quem que ele escreveu? Qual é a razão? O que eles estão vivendo? Porque nós queremos fazer aplicações, às vezes, que nós justificamos serem proféticas, e elas estão totalmente fora do contexto. O autor aqui faz uma frase, assim como o apóstolo Paulo encorajava líderes da igreja em momentos de prisão, carcerado. Ou seja, se você hoje está vivendo um momento ruim na sua vida, no seu interior, na sua alma, nos seus relacionamentos, no seu casamento, não importa, porque ninguém está aqui andando algemado até Curitiba como um escravo. Mas que ainda tivesse, que na sua voz e no seu coração você possa escrever poemas dizendo: eu quero trazer à memória o que me dá esperança, porque caminhar esse tempo, sendo humilhado dessa forma, sendo derrotado dessa forma, não me traz esperança. Então, irmãos, em nome de Jesus, nós iniciamos essa mensagem hoje dizendo o seguinte: anula do teu coração tudo que contraria a esperança que vem dos céus. As suas circunstâncias, portanto, por mais difíceis que sejam, elas não trazem esperança. Se não trazem esperança, não se alimentem dela. Quantos podem dizer amém por isso? Então aqui o autor estava como um poeta dizendo: eu quero trazer. Sabe, eu confio no Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus dos meus pais, dos pais dos meus pais. Ainda que estejamos sob exílio babilônico, humilhados, ainda eu quero trazer à minha memória, ao meu coração, que o meu Deus de Israel prometeu irá se cumprir. Essa autoridade que nós temos. Então, Lamentações fala sobre isso, um contexto horrível, mas ainda crendo no Deus vivo. Queria incentivar os irmãos: permita que a tua visão e a esperança no futuro te molde. Se você entender quem Jesus é, se você conhece Jesus, você vai ser moldado pelo seu conhecimento dele.
Vocês estão comigo? Amém? Então, permita que isso molde o teu presente, ao invés das tuas dores de hoje te moldarem. Pastor, você não conhece as minhas dores. Eu não conheço. E eu não estou aqui de maneira nenhuma querendo diminuir as tuas dores. Eu estou querendo exaltar o teu futuro. É isso. A narrativa aqui não é de negligência com o que você passa. Pelo contrário. O que eu quero dizer é que eu sei o Deus em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, daquilo que pensamos, daquilo que sonhamos, daquilo que imaginamos. Eu sei que esse Deus é real, eu sei que Ele pode tocar na sua vida, eu sei que Ele pode mudar cenários. Então deixa o cenário atual ser influenciado pelo futuro, pela esperança que está no futuro, que é Jesus. E não pelas dores do teu dia. Nós percebemos pessoas com traumas, com passado, mazelas por causa do passado, situações presentes, e você começa a declinar e a deteriorar, e nós entendemos que às vezes é difícil isso, mas ainda assim eu digo, traz à memória aquilo que te traz esperança. Amém? Bem, eu quero contar a história também, que é uma história messiânica. Antes de falar disso, eu quero mostrar para vocês o que aconteceu. Fala sobre a vida de um cara chamado Jacó. E Jacó, ele conheceu uma mulher que a Bíblia fala que era muito linda. E era tão linda que ele ficou apaixonado. Ele, na verdade, carregou uma pedra, que nem ele era muito forte, né? Tipo eu. E como eu estava dizendo, e aí Jacó vê uma pedra que algumas pessoas para o poço tinham que carregar. Jacó, ele estava tão inspirado pela beleza da mulher que ele carrega aquela pedra sozinho para impressionar a mulher, né? Tá ligado? Sabe, aquele bíceps, aí fica mostrando o bíceps para ela, né? Estou aqui. Oi, tudo bem? E aí ele impressiona a Raquel. A Bíblia fala que a Raquel fica tão impressionada pela força de Jacó que eles dão um beijo, gente. A Bíblia, né, às vezes, né, as pessoas lá no Velho Testamento safadinho. Então, assim, eles vão se apaixonam, não é uma paixão imediata, dá um filme, e eles dão um beijo, e Jacó fica apaixonado. E aí, o que Jacó faz? Ele vai a Labão, seu sogro, e fala assim, olha, eu quero casar com a tua filha, eu faço o que for preciso. E ele, então, oferece 7 anos de serviço, olha, eu vou servir você 7 anos, Labão fala, olha, você vai servir 7 anos, e se você servir 7 anos, legal, sabe o que vai acontecer? Raquel é tua. Jacó fica... E aí Jacó serve lealmente. A motivação de Jacó era servir a Labão? Era Raquel. Jacó queria Raquel. Jacó porque Jacó beijou Raquel. E Jacó sentiu um pouco do que Raquel poderia dar a ele. Então ele estava muito animado. Ninguém aqui pensa nisso, né? Tá bom, valeu. Uma das coisas que nós falamos, a Rice Church é uma igreja autêntica. Nós sabemos das nossas limitações, né? Eu vou contar aqui, minha esposa não está hoje aqui. A primeira vez que eu tentei beijar a Sabrina, eu me lembro. A gente foi ver Fuga das Galinhas. Um filme bem romântico. Eu me lembro, cara, então, eu me lembro a roupa da Sabrina, até eu era uma suéter verde, e, cara, e a primeira vez que eu me apaixonei pela Sabrina, ela estava vestida com uma camisa do Flamengo, que é meu arco, que eu odeio, né? E eu até... Ai, tô sentindo uma tensão espiritual nesse momento. E aí, eu levei-a pro cinema, mas fiquei apaixonado, levei pro cinema. Eu morava em Portugal, voltei, falei, caramba, a Sabrina tá muito diferente e tal. Né? E ela já era prometida para mim mesmo, mas tudo bem, eu, mesmo assim, né? Aí eu fiz assim, sabe aquele maneuver, né? Aquela coisa básica, né? E botei a mão no ombro, tal, assim com a mão direita, né? Aí ela, muito tímida, né? E eu, com aquela técnica, tipo... Botei a mãozinha no queixinho assim, ó. Aí fiz assim, ó, Sabrina. Coisa horrível. Virei o queixinho dela, Sabrina. Aí nisso que eu fiz essa, eu me lembro a cara dela até hoje, eu virando o rosto dela, fazendo assim. Aí eu fui beijar e fiz assim, ó, Foi a minha decepção. Fiquei com tanta raiva daquela mulher. Como assim ousas rejeitar um beijo meu? Mas depois eu fui para Portugal e eu fiquei maluco. Falei, cara, não me beijou, preciso beijar aquela menina. 6 meses depois eu voltei. E hoje estamos casados, temos 2 filhos, glória a Deus, né? Mas então Jacó, ele faz esse acordo com Labão e ele tá desesperado, né? Ele está querendo... E ele serve lealmente ao seu sogro, ao seu futuro sogro. E no dia do casamento ele casa. A Bíblia fala que
Raquel era uma mulher linda e que Lia, que era a irmã mais velha, vocês já ouviram falar sobre Lia? Lia tinha olhos tenros. Era o melhor que a Bíblia tinha a dizer de Lia. Raquel era muito bela, porém Lia tinha olhos tenros. Vesgo. A Lia era uma deficiência física de Lia, que mostrava que ela tinha algum tipo de complexo. E o que acontece para piorar isso? Que Jacó casa e ele não percebe que ele está casando com Lia. O pai, Labão, engana Jacó e põe Lia ao invés de Raquel. E Jacó, obviamente, depois ele percebe isso, ele fica desesperado, ele vai a Labão e fala, cara, você me enganou, você falou que era Raquel, Raquel é a mulher que eu amo. Bem, enfim, a história é longa, acaba que Labão, muito esperto, fala o seguinte, olha, beleza, faz o seguinte, me serve mais 7 anos e eu vou te dar Lia. E isso acontece, e eu vou te dar Raquel, desculpa. Então você vai poder casar também com Raquel. Naquela estrutura, naquele tempo, os homens eles podiam ter mais de uma mulher. Então, o que acontece aqui é que nós começamos a ver um contexto, e agora, partindo para o personagem principal de hoje, é Lia. Eu quero falar um pouco de Lia. Eu quero passar para vocês um vídeo que é do pastor Jonathan, que ele vai contar um pouquinho da história pessoal dele, de abandono, uma história traumática. E eu sei que nessa noite vocês vão sair daqui pelo menos com a convicção e com a memória naquilo que vai trazer esperança para vocês. Lia era o personagem central dessa história, porque Lia era uma mulher desprezada. Lia foi uma mulher rejeitada, talvez zombada. Talvez aquela mulher, ela foi uma mulher que claramente foi desprezada por um homem e culturalmente, naquele tempo, ela poderia ser vista como uma pessoa de desprezo. Ela sofreu. E a Bíblia fala uma coisa sobre Lia, que eu quero voltar a falar com vocês, para que vocês prestem muita atenção como Deus age através disso. Eu quero passar esse vídeo, um pouco da mensagem do pastor Jonathan. Se vocês puderem, tire uma foto, bota no teu Instagram, compartilha lá, pastor Jonathan no seu stories, vai ser legal, uma expressão de carinho a ele. Mas esse pastor é um pastor que sofreu muito, cara. E hoje ele é um bom pai, um bom marido, um bom líder. E eu sei que... Por quê? Porque em Jesus nós temos uma esperança. Então preste atenção nessa história e eu volto daqui a pouco. Hey Raz, how's everybody doing? Who's happy to be here today? Why don't you turn to your neighbor, make eye contact and tell him you look good, I see Jesus on you. Thanks for making God a priority today. I want to give a shout out to those who are joining us online, those who are joining us in downtown Greeley, those who are joining us in Rio de Janeiro, Brazil. Can we just give a huge res welcome to everybody who's part of what? We love you guys so much. I heard this message the first time when I was a young teenager at a summer camp called King's Camp in northeast Louisiana. It was nearly 100 degrees and almost 100% humidity, Louisiana. And all the other kids had short sleeves and shorts, it was hot, so they were dressed that way. And the reason I had long sleeves and long pants because my dad only packed long sleeves and long pants because he wanted me to cover up the bruises that you put on my arms and my legs. So I'm really hot. I don't fit in with all the other campers. I'm a battered teenage kid, and I'm hearing this story. And I got to tell you, I didn't relate to Jacob, the strong one, and I didn't relate to Rachel, the beautiful one. I related to Leah, the one who was unloved, the one who was unwanted, and the one who was unattractive. And the man who is now my father-in-law, who was preaching this message, he came across this scripture next, and he said, now the Lord saw that Leah was unloved. And when I saw that, I broke. And I began to cry. My father-in-law, my camp teachers know my father-in-law. Then he said, everybody look at me. And he said, you know what this tells me? The eyes of the Father are always turned toward those who hurt.
In all my pain and isolation as an abused kid, I thought that God was far away from me. But when I read that verse and when I heard that preacher say these words, it was a liberating idea for me because I realized, that because I hurt, that God was actually not far away, but he was drawing closer. And this man began to continue in the story. And he said, the Lord saw that Leah was unloved, so he did a miracle. God performed a miracle, and he opened Leah's womb. And now we see a story that progresses over probably 5 years, maybe longer. Remember Sean Wheeler, one of my favorite Res members? He's just on fire for God. And the first time he was here, he was near the back, didn't really move in worship, like some of you. And I was preaching on forgiveness, and I was like, there is no such thing as an unforgivable person. And when church was over, Sean came up and he introduced himself to me, and he asked me the scariest question you can ask a preacher. Do you really believe the stuff you preach? And I was like, well, I got it online last night because I didn't prep all week. Just kidding. I said, no, I believe every word. Do you believe that you can forgive anybody? I thought he was going to argue with me. I said, yeah, I believe that. And then he got a little emotional. He said, what if I don't know their names? And what if I've never seen their faces? I said, Sean, I don't understand. And what I learned in that moment was Sean had been trafficked as a child. Blindfolded and filmed. Person after person abused that kid. And he didn't know how to forgive somebody he'd never seen and didn't know their names. I didn't know what to say. I said, it's okay, Sean. God knows their names. Now, I don't remember saying that. Sean told me that's what I said later. But I said, hey, keep coming back to church. And I noticed every week he would move up a little bit. So I said to one of my staff members next to me, I said, what happened to Sean? He went from being kind of locked up. Now he's so free. And you know what happened? It wasn't just that Sean got grace. Remember, he didn't know the names and he hadn't seen the faces of his abusers. So he started a ministry where he would go not to the victims of trafficking, but to the perpetrators, trafficking children, ministering to them. Now listen, I don't know your story. I don't know your pain. But if Sean doesn't have an excuse, you don't either. And now he's the only person I know in the United States of America who was a victim of trafficking that now ministers to those criminals. And God healed him. Amém. Bem, então nós queremos instruir os irmãos aqui, depois desse testemunho. Nós falamos sobre o povo no contexto de Lamentações e continuar a história de Lia. O que acontece? A Bíblia fala, então, que Deus viu que Lia estava sofrendo. E eu creio, mesmo que sem conhecer você, se você estiver sofrendo, eu sei que eu disse que eu conheço o meu Deus. E eu sei que Ele conhece o teu coração. E Ele sabe que você está sofrendo. O que acontece é que, então, Deus abre o ventre de Lia. E Deus ele começa a fazer um milagre na vida de Lia, mas a Lia era uma mulher de muita mágoa, muita mazela, muita dor. E acontece a seguinte, a Bíblia diz, Raquel, e possuiu também a Raquel, vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. E concebeu Lia e deu à luz a um filho, e chamou-o Ruben, pois disse, porque o Senhor atendeu a minha aflição. Por favor, prestem atenção nos significados dos nomes dos filhos. Lia teve o seu primeiro filho, Ruben, olha aqui. Porque o Senhor agora atendeu a minha aflição, por isso me amará o meu marido. E concebeu outra vez, vamos dizer, talvez um ano depois, no mínimo, um ano depois, e concebeu outra vez, e Lia deu à luz a outro filho, dizendo, agora, portanto, o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também a este, e chamou esse menino Simeão. E concebeu outra vez,
e deu à luz a um filho, dizendo: agora essa vez se unirá o meu marido a mim, porque 3 filhos eu lhe tenho dado. Por isso chamou esse menino de Levi. Vocês entendem o que está acontecendo aqui? Todo fruto, toda circunstância, toda a vida de Lia era pautada por causa das suas dores, por causa da sua ferida, por causa da sua identidade de sofrimento, de dor, de desprezo. Até quando ela tinha um grande milagre de Deus, filho, Levi, Simeão, Rúben, ela sempre fazia uma conotação de: agora o cenário vai mudar, porque o Senhor está me abençoando. E a minha palavra para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite é o seguinte: ainda que a figueira não floresça e eu não veja fruto na vide, eu exaltarei o Deus da minha salvação. Ou seja, mesmo que milagres aconteçam, se você estiver sem perdoar, se você estiver amargurado, se você estiver ligado ainda com o passado e você não se liberta disso, você não vai entender os milagres que Deus tem feito. Lia era uma mulher desprezada e de tanto ser desprezada, ela era muito magoada. Então todos os filhos ela dizia: agora o meu marido vai me olhar, agora o meu marido vai me amar, agora o meu marido vai me aceitar. É sempre ela em função de um amor não correspondido, é sempre Lia carente de uma atenção que não lhe era dada. Até que o 4º filho nasceu, e se é uma gestação, nós então entendemos que essa dor de Lia durou 3, 4 anos no mínimo, pessoal. Até que alguma coisa mudou. No versículo 35 diz: e concebeu outra vez e deu à luz a um filho, dizendo: desta vez, repete comigo, desta vez. Esta vez eu louvarei ao Senhor. Por isso chamou-o Judá. E Lia então cessou de dar luz. Vocês entendem aqui? Muitas vezes os cenários e as circunstâncias não vão mudar, mas o Senhor, Ele vai te dar uma conscientização e uma visão diferente do cenário que você está. Foi o que aconteceu com Lia. Ela não ficou mais atrás, apelando pela aceitação do marido, querendo o olhar do marido. Ela falou o seguinte: não me importa se esse idiota vai me amar ou vai me aceitar, o que eu vou fazer? Eu vou louvar o Deus da minha vida. Agora, entenda, a gente está falando que é tudo sobre Ele, é tudo sobre Jesus. E a proposta dessa mensagem é dizer que a tua adoração pode mudar cenários. A tua adoração pode mudar circunstâncias. Ainda que não mude, ela vai mudar o teu coração e a tua visão diante de circunstâncias. Alguma coisa mudou, alguma coisa clicou entre o 3º filho e o 4º filho. Essa mulher, ela decidiu adorar a Deus, mesmo que Jacó não a amasse. Mas ela começa então a dar o nome de Judá. E Judá significa louvor, louvado. E isso é uma conotação profética de que Jesus está começando a ser profetizado na história daqueles que são desprezados, na história daqueles que são rejeitados, na história daqueles que são zombados pelo mundo. Na tua adoração, é uma adoração profética que atrai Jesus. Pessoal, isso é muito brutal. Quando pessoas não conseguem entender a veracidade das Escrituras, eu falo: é porque você não leu, cara. A Escritura, a palavra de Deus é brutal. Nós estamos falando de uma ideia, de um diálogo, de uma história de milhares de anos atrás. Jesus está sendo profetizado na vida de Lia. E eu vou te provar isso. Alguma coisa mudou e eu quero declarar sobre a sua vida. Eu não sei o que mudou na vida de Lia, mas ela começou a adorar a Deus. E eu não sei o que pode vir a mudar, e talvez nada vai mudar, mas eu te incentivo, comece a adorar a Deus. Existe poder em louvar ao Senhor. Desta vez eu louvarei ao Senhor. Se a circunstância, a tua adoração tem poder para mudar as circunstâncias. Quantos podem dizer amém? Porém, se as circunstâncias não mudarem, pelo menos a nossa perspectiva diante das circunstâncias mudará. E mesmo que não mude, como eu falei, o profeta Abacuque termina o seu livro com frustração. Mas ele quer dizer: Senhor, está com um monte de prostituição, o pessoal está celebrando o carnaval, tem assassino, tem corrupção, tem divisão, isso aqui está um caos. Mas ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não veja fruto na vide, eu vou fazer o que eu fui chamado para fazer, vou ficar na minha torre de vigia e vou te dar a exaltação que o Senhor merece. Olha o que acontece. No final da sua vida, Jacó já estava morrendo. Lia já tinha morrido. Jacó então estava casado com Raquel, a linda mulher. Mas Lia também era sua esposa, sim ou não?
ela era desprezada. Mas olha o final da vida de Jacó. Havia um hábito hebreu de que eles tinham que ser, tradição, eles tinham que ser sepultados nos mesmos lugares que os pais dos seus pais estavam. Isso era um hábito de muita honra. Você não poderia ser sepultado em qualquer lugar. E tinha um lugar específico para sua família. Até hoje, na verdade, isso existe. Aí, Gênesis 49, 29, Jacó morrendo, né? Ele fala com os seus filhos. Ele fala o seguinte, Jacó ordenou-lhes e disse-lhes, eu me congrego ao meu povo. Sepultai-me com os meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu. Na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Manre. Na terra de Canaã. A qual, se liga, Abraão comprou com aquele campo de Efrão, o Eteu, por herança de sepultura, e ali sepultaram Abraão e ali sepultaram Isaac, que era pai de Jacó, e Rebeca. E ali eu sepultei quem? Lia. Eu creio que isso não é bíblico, de maneira nenhuma, mas Lia recebe aqui um sepultamento de honra que Raquel não recebe. Isso é bíblico. Esse sepultamento, na verdade, é manuscrito, é bíblico. O que eu vou falar agora não é bíblico, mas é uma interpretação que podemos ter. A partir do momento que Lia teve Judá, ela mudou a perspectiva, ela começou a louvar o seu Deus, e isso mudou o cenário na vida dela. Ela começou a ser amada, ela começou a ser respeitada, ela começou a ser honrada por Jacó. Jacó não desprezava mais Lia. É isso que eu creio, a nossa adoração atrai Jesus. E ao atrair Jesus, tudo que é contrário, tudo que é antagônico precisa sair. Cenários podem mudar, sim. Cenários não mudam com o tom da tua voz. Cenários não mudam com a forma como você grita ou a forma como você faz. Mas cenários mudam porque o poder de Deus se manifesta. A única coisa que você faz é atrair, verbalizar, vocalizar Jesus na tua presença. É a presença de Jesus que muda cenários. Quando nós permitimos que a nossa adoração impacte a vida de outros, Deus irá nos tornar belos. Mesmo que os nossos olhos sejam tenros. Mesmo que você esteja em dor, você pode se tornar belo diante de Deus. O que te faz belo é como você louva Ele. Nós louvamos o nome de Jesus nessa noite. No sofrimento, na escassez, nós louvamos porque o nome dEle continua sendo digno. A tua adoração também é profética. Você pode repetir comigo, profético? A tua adoração é profética. Pastor, o que é adoração? Adoração é a declaração do senhorio de Jesus sobre qualquer cenário da tua vida. É a primazia de Deus no teu coração, amém? Você fala, Jesus, Ele é digno do meu louvor, da minha vida. É isso, adoração é isso, é louvor, exaltação. E agora nós vemos Jesus na Velha Aliança, em vários manuscritos do Velho Testamento, e é poderoso demais, pessoal. E olha só que interessante. Judá, quando estava morrendo, ele faz a declaração sobre o sepultamento. Jacó, querido, desculpa, não foi Judá que estava morrendo. Jacó estava morrendo, ele faz a orientação do sepultamento, que ele menciona Lia. Mas Jacó também tinha muitos filhos. E antes de morrer, imagina ele deitado na cama, ele chega para Simeão. Você lembra que eu li o nome de alguns? Simeão, Levi, Rúben. Ele começa a estender a mão dele, como um patriarca. Ele começa ali a abençoar cada filho e a profetizar sobre cada filho. E ele começa a profetizar. E chega na hora desse menino chamado Judá. Judá, que significa louvado, louvor. Lia deu esse nome a ele. Essa mulher que era desprezada. Entenda o seguinte. Isso é uma profecia messiânica, isso é uma história messiânica. Aqui nós começamos a ver Jesus. Jacó começa a profetizar sobre Rúben, Simeão, Levi, todos eles. Quando ele chega em Judá, é uma profecia messiânica, sobrenatural. E é por isso que eu falo, leiam a Bíblia antes de decidirem que Deus não existe em Jesus, que é a plenitude de Deus. Jacó abre a boca antes de morrer e fala assim, Judá, meu filho, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai, a ti se inclinarão. Eu preciso parar. Eu preciso que você agora comece a ver, ao invés de Judá, você comece a entender Jesus. Jacó, há milhares de anos atrás, está profetizando que Judá seria o caminho, a tribo na qual Jesus
iria vir ao mundo. E ele continua: Judá é um leãozinho da presa subiste. Filho meu, encurva-se, deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentro de seus pés, até que venha Siló. Aí a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho a vide, e o filho da sua jumenta a cepa mais excelente. Ele levará a sua roupa no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Queridos, o nosso louvor a Jesus é a rendição da soberania de Deus em nossa miséria, como também é a contemplação daquilo que está por vir. Quando você entroniza Jesus, mesmo que esteja nublado, você não esteja conseguindo ver claramente, nebuloso, a adoração a Jesus atrai Jesus. A adoração a Jesus atrai Jesus. E se Jesus é atraído, tudo que é antagônico a Ele precisa sair. Inclusive, a sua mente, a mente suja, a mente ligada ao passado. A Bíblia fala. E para terminar, para vocês entenderem que as 12 tribos de Jacó, lê Mateus. Eu tenho um conhecido judeu que se converteu. Quando a gente fala judeu, você precisa entender que judeu não reconhece Cristo Jesus como Senhor. Vocês entendem isso? Ok. Eles são perseguidos se fazem isso, inclusive. Tem um conferencista judeu que ele fala que se converte ao cristianismo. Ele começa a reconhecer Jesus como Senhor quando ele começou a ler Mateus 5. Mateus capítulo 1, a genealogia de Jesus. E ele fala assim: Jesus não nasceu agora. Jesus já está sendo anunciado por linhagens do Velho Testamento. O povo, o meu povo que eu creio é o meu povo, o meu pai, patriarca Abraão. Ele vem dali. Davi, Isaac, Jacó, Judá. João, então, ao morrer, antes de morrer, foi o único que não foi martirizado, era um discípulo de Jesus. E ele tem uma visão do Apocalipse. Você já ouviu nesse livro, Apocalipse? Fala sobre o final dos tempos, o que vai acontecer. Olha o que acontece. A Bíblia fala que João tem uma visão, é uma visão extraordinária. João, então, ele começa a receber uma ordem para abrir um livro. Era um livro que nem era qualquer pessoa que abriria. E aí a Bíblia fala que João começa a sentir uma agonia. Vocês estão comigo? E ele começa a ter uma tristeza. Por quê? Porque não há uma solução. E quem é digno de abrir esse livro? Quem é forte? Quem é suficiente para abrir esse livro? E João olha para a direita, olha para a esquerda. Não há ninguém na terra, debaixo da terra, no céu, digno de abrir esse livro, ou poderoso para abrir o livro. E João começa a ser abatido por uma tristeza. Porém, a palavra fala no livro de Apocalipse que um anjo chega. E o anjo fala o seguinte: por que você está chorando? Não existe tristeza aqui. Eis aqui aquele que é digno de abrir o livro, aquele que tem a chave do inferno nas suas mãos, aquele que tem os 7 selos. Esse é o leão da tribo de Judá, Jesus. Pastor, como eu posso ter Jesus na minha casa? Louve o seu nome. Como eu posso ter Jesus no meu coração? Louve o seu nome. Mas eu estou em pecado? Louve seu nome. Anuncie Jesus. Traga à tua memória o que pode te dar esperança. É o leão da tribo de Judá. Não há ninguém na terra, não há ninguém no céu que poderia substituir o que Jesus fez. Ou seja, aqui em Apocalipse aprendemos uma coisa: que se o Senhor Jesus não estivesse lá, o céu também seria um lugar de tristeza. Mas o leão da tribo de Judá, aquele que vai nos limpar de toda lágrima, o nosso consolador, ele é por você, ele te ama. Amém? Então, queridos, tenha uma vida de louvor, tenha uma vida de adoração, que você se rende ao senhorio de Cristo, e ao fazer isso, Jesus vem sobre você. Eis aqui o leão da tribo de Judá, que foi profetizado milhares de anos por uma mulher que era desprezada, que era que sofreu. Por que eu falo sobre isso? Porque o nosso sofrimento talvez pode ser uma grande oportunidade para a gente atrair Jesus, como a gente não atrairia se a gente estivesse num tempo de perfeição e bonança na nossa vida. Que o Senhor Jesus, que esse leão da tribo de Judá enche o teu coração. Se você puder, feche os seus olhos, eu quero orar por você.